O que branding tem a ver com design? O que design tem a ver com branding? Né? Você é designer, tá aqui, talvez assistindo, chegou até aqui com essa curiosidade, né? Por mais que a gente já tenha falado bastante sobre design até né, essa jornada, agora eu quero deixar isso mais explícito, isso mais claro. Quando se monta uma estratégia, um planejamento de branding, de marca, a gente precisa entender que essa estratégia ela precisa ganhar vida, ela precisa se tornar real. O arquiteto que faz o planejamento, o projeto arquitetônico, ele precisa entregar aquilo para o cara que vai executar, que vai colocar aquilo de pé, que vai construir mesmo, que vai fazer execução. Porque no final das contas, o que importa é o prédio estar erguido e o prédio estar sendo sustentado e acontecer para aquela função. Então a marca precisa existir, ela precisa ter uma cara, ela precisa ter uma forma. E é aí que entra o design. Então você elaborou a estratégia da marca, da sua marca. Você construiu proposta de valor, diferenciação, as personalidades da sua marca. Aí você vai pegar tudo isso e você vai transformar isso numa, agora sim, identidade visual e identidade verbal. Então a gente vai por pontos. Identidade verbal. Né? O que é essa identidade verbal? Lembra que eu falei que as marcas elas têm esse processo de se humanizarem? Então essa marca, como que ela fala? Quais palavras ela usa para se expressar? Como que é o tom de voz dessa marca? Quando ela vai vender um produto, qual é o tipo de promessa que ela dá? A personalidade que você construiu, chegou a hora dela ganhar vida, na prática, através de uma palavra. Né? Então, se sua marca ela usa determinados termos, por exemplo, mais formais, a gente entende que a personalidade por trás da sua marca é de algo mais conservador, de algo um pouco mais sério. Agora, se você usa uma linguagem mais despojada, usa gírias, termos mais atuais, memes, humor, isso né, é a vida, né, que foi dada a partir de um planejamento de uma personalidade muito mais engraçada, mais divertida e mais, enfim, mais informal. Entende que tudo que você planejou lá atrás tem a hora de ganhar vida. Identidade verbal é isso. Né? Se você escreve os seus textos, se você faz a copy dos seus criativos, da sua produção, de conteúdo, se você que monta os scripts da abordagem comercial, você precisa achar uma forma ali dentro da comunicação falada e escrita, que a sua personalidade esteja aí. Que seu valor esteja aí e sua diferenciação esteja aí. Então, estrategicamente, você vai encontrando as melhores palavras para usar. E, né, também a forma, que é o tom de voz. Você pode falar uma mesma frase com várias entonações diferentes. Isso pode mudar tudo. Né? Alguém bravo vai falar com volume mais alto. Alguém mais brando vai mudar totalmente a entonação. E aí você vai brincando um pouco com isso. Porque no final das contas, o seu cliente ele não vai ter acesso à sua estratégia. Ele vai ter acesso à comunicação como ela é na prática, né? Como que ela está sendo escrita no papel, como ela está sendo escrita no seu site, na sua promessa, na bio do seu Instagram.
Quando você faz uma sequência de stories, como é que você se comunica? Você tem que traduzir a personalidade ali. E assim, a palavra tem um peso muito importante nesse processo. Muito importante, porque as palavras carregam símbolos, né? Representação simbólica. E a gente precisa saber utilizar tudo isso, sem sombra de dúvida. Isso tudo é identidade verbal. E agora o que interessa para você, designer, né, é a identidade visual. Como que essa marca se mostra, né, de forma visual? Qual é a aparência dessa marca? Quais são as cores utilizadas? Quais são as formas, os símbolos, elementos? A gente precisa aqui também traduzir valor, diferenciação e personalidade. Se você escolheu o roxo como cor predominante da sua comunicação, por que o roxo? Você construiu o planejamento, você estrategicamente tem que escolher essas cores. Porque dentre os meus concorrentes isso vai me diferenciar visualmente. Porque o roxo ele traz uma jovialidade e eu quero que as pessoas vejam minha marca, minha agência como algo atual, jovem, irreverente. E claro, aqui cabe, e eu acredito que você, enquanto designer, tem acesso também, já tenha estudado muito sobre psicologia das cores, sobre semiótica, entender que cada cor tem uma construção psicológica e cultural. Por exemplo, o vermelho, a gente sabe que culturalmente é a cor do amor. Aqui, no nosso país, aqui no Ocidente. E a gente sabe que em outros lugares, em outros países, não é o vermelho, a cor do amor. Isso foi construindo de forma simbólica. Então, se você faz um post do Dia dos Namorados, você vai dificilmente fazer algo que não tenha vermelho, pelo menos um elemento vermelho. Porque isso faz parte da construção cultural. Isso é estratégia. Né? Existe um porquê das cores. A gente quer passar mensagem através das cores. Da mesma forma para sua marca. Eu lembro que quando nós fomos... Vou até aqui abrir uma gaveta aqui, né, da Audácia, no sentido de que quando a gente estava... Eu participei diretamente no projeto da identidade visual do estúdio e a gente estava procurando as cores, né, para trazer um pouco... dessa personalidade também. E eu lembro que a gente chegou numa cor que ela não era nem vermelha e nem laranja. Ela era no meio do caminho. De certo modo, quando a gente escolhe essa cor, a gente quer dizer assim, olha, existem marcas vermelhas, existem marcas laranjas e a gente não é nenhuma coisa nem outra. É mais complexo. Aqui o negócio não é tão simples. Trabalhar com uma cor primária já demonstra uma coisa muito mais acessível, mais... enfim, mais simples. E quando você trabalha com cores mais secundárias, terciárias, né? Cores um pouco, né, que não é só o padrãozinho, né, das cores primárias, a gente tá mostrando que é mais complexo, né? O nosso projeto ele é diferente. É mais difícil você encontrar uma outra marca que tenha uma cor muito semelhante à nossa. E a cor está contando uma história. A cor está evidenciando a nossa personalidade. A audácia a ponto de escolher uma cor que talvez uma pessoa não escolheria, né? Então, só aqui a gente já traz assim, uma riqueza
de estratégia, de planejamento, de construção, e que no final das contas você só está vendo uma cor. E o seu cliente, ele também só vai ver a cor. Você é que vai construir o projeto por trás daquilo. Ou então, né, as formas. Também acredito que você, e claro, se você ainda não estudou isso, você tem que correr atrás do prejuízo. As formas também podem representar psicologicamente, né, algumas ideias. Por exemplo, uma marca mais quadrada, ela pode passar muito mais segurança. Aquilo é mais estável, né? Porque ela tem a base sólida. E também pode ser uma coisa mais masculina, porque, né, a própria anatomia do homem ela é um pouco mais quadrada, né? O rosto quadrado, o formato, os músculos, né? O homem ele tem um pouco desse biotipo. Então, quando uma marca ela quer se associar ao masculino, a seriedade, a estabilidade, ela vai procurar elementos mais retos, mais quadrados, mais retangulares. Se você olha para um carro, para o design de um carro, e você vê um carro mais quadrado, você vai associar aquilo a uma imagem masculina, né? Como um Jeep, como enfim, um carro mais né, com esse tipo de traços. Em contrapartida, o redondo, o circular, passa uma ideia muito mais de feminilidade, algo mais feminino. Um carro mais com mais curvas, você vai falar assim, poxa, isso é um carro de mulher, né? Isso está na nossa psicologia, isso está na nossa inconsciência. Então, marcas que querem expressar algo mais nesse sentido vão adotar isso. Em contrapartida, os triângulos também, né? Essa coisa mais pontiaguda é algo mais agressivo, passa uma ideia de mais agressividade, enfim, né? Aqui eu não quero entrar muito nas explicações. Tudo isso para dizer que as formas carregam significado. As cores carregam significado. Quando você define a sua personalidade, você precisa traduzir isso de forma visual. E os símbolos, né? Usar dos símbolos, dos elementos a seu favor. Aqui eu quero até abrir um parênteses que eu acho muito interessante, porque os símbolos, eles não são de agora, do nosso tempo de agora. Mas desde, né, dos primórdios, se a gente for pensar, por exemplo, na realidade de uma tribo indígena, daquelas tribos muito antigas, para representar cada grupo social, já se utilizava elementos específicos. Por exemplo, para diferenciar os caçadores dos mais velhos, enfim, tinha um colar, tinha uma pintura específica, um cocar diferente. Isso também a gente pode ver assim dentro da história da humanidade, muito inerente, né, ao humano. Na própria igreja, né, as indumentárias de um sacerdote diferenciam de um outro, dos grupos sociais. O símbolo faz parte de tudo. De uma organização, de uma empresa, de uma instituição, de uma comunidade. A coroa do rei, o cetro, enfim. E quando a gente se apropria de símbolos, a gente se apropria de histórias. Eu estou aqui falando do mesmo projeto que eu participei, por exemplo, a Audácia, que tem como símbolo a flecha. A gente está carregando uma história junto. A história da guerra, dos guerreiros, dos arqueiros, do arco e flecha. A flecha enquanto símbolo de comunicação que direciona para um público-alvo. Existe toda uma simbólica que a gente não construiu, mas a gente se apropriou. Quando você escolhe uma cor, quando você escolhe uma forma, um símbolo,
um elemento gráfico, você está se apropriando de histórias que já foram contadas. E quanto mais você cria a partir disso, mais a sua marca se torna atrativa e também, por que não dizer, interessante. E claro, né, já é sabido dentro do formato das formas, também tipografia entra nessa ideia. Então a identidade visual nada mais é do que essa expressão da personalidade da marca. E claro, né, o que eu tenho a dizer? O design sem o branding, ele existe e ele funciona, sem dúvida. Mas sem estratégia, não. Se você faz projetos de identidade visual sem a personalidade da marca, sem essa construção, você vai chegar no resultado legal. Sem estratégia, você só está entregando estética. Mas tem que entregar história, função e, enfim, algo que seja também construção de valor. Lembra que eu falei nas primeiras aulas? Algo que vai transformar e vai trazer solução para o seu cliente. E quando você faz isso para você, também não é só chegar no resultado esteticamente bonito e agradável, mas também chegar em algo que tenha um valor simbólico e que esteja ali para te ajudar a contar uma história. No final das contas, as pessoas querem história. Elas querem se conectar com pessoas e com histórias. Produtos, coisas, objetos ficam em segundo plano. Então, quando você faz um design sem estratégia ou sem o branding, você vai acabar priorizando um pouco mais a estética e vai negligenciar um pouco essa parte estratégica. É como se você fizesse um prédio muito bonito, mas a gente não tem certeza se ele vai se sustentar, se ele vai cair, porque ele não teve um projeto anterior. Não fez cálculo para ver se esse prédio vai se segurar. E se você faz branding, né, faz o projeto de branding, mas você não entrega design, também é uma coisa meio capenga. Por quê? Porque você prioriza a estratégia, o planejamento, o projeto arquitetônico daquele prédio, só que aquele prédio não foi construído ainda. Então, qual que é o ideal? Unir as duas coisas. Unir estratégia, porque o design, na verdade, ele seria uma redundância falar design e estratégia, porque o design ele já tem estratégia, mas unir o design com o branding. Você ganha força. Por isso que nós, na Audace, a gente vende e consegue agregar muito valor, porque a gente está vendendo marcas duradouras, marcas que vão existir durante muito tempo, porque elas estão solidificadas, foram pensadas, arquitetadas para funcionarem, criando valor, diferenciação e respeitando a personalidade daquela empresa, daquela marca, daquela pessoa. E claro, esteticamente muito bonitas também. Não é ou uma coisa ou outra. Dá para reunir tudo, dá para fazer tudo. Então você precisa olhar para o seu negócio, entender o papel da identidade visual, da identidade verbal e produzir, executar de forma mais adequada possível. Porque você tende a ganhar com isso. O seu público, talvez, ele não tenha tempo para escutar a sua história, ele não tenha tempo para escutar você falar e contar e vender benefícios, mas se você tem um visual assim imponente e que conte toda essa história, você não precisa desse tempo. É como se você chegou lá com pressa no mercado, cara, eu vou pelo visual, eu vou pegar aquilo que eu acho que é o que vai me trazer o resultado. Ou seja, o design, o visual, ele tem um papel fundamental. Não adianta construir a estratégia perfeita e ter um visual
inadequado, que não está à altura daquele projeto. E claro, eu não quero falar isso para te deixar em zona de conforto. Se você tem um visual estético e bonito e não tem estratégia, cara, você já está na frente de muita gente. Você vai ter resultado sim. Mas se você tiver estratégia também, pode confiar que os seus resultados serão ainda melhores. E esse é o papel do design dentro do branding, e o branding não existe sem design. Por isso, esse curso, para que você, enquanto designer, entenda, se aproprie desses conceitos para o seu negócio e também consiga, de certo modo, vender projetos de alguma forma também, enfim, defender, né, os seus projetos de algum modo, fortalecer e ganhar mais resultados com isso também. Eu quero, já, né, finalizando um pouco a aula, e abrir um parênteses contando uma história que eu vivenciei na faculdade. E foi ali que eu entendi que estratégia é importante. Eu fiz, para quem não sabe, sou formado em publicidade e propaganda. E num dos anos houve um concurso de logo. Veio uma ONG e ela precisava de uma logo, e eles fizeram um concurso com a universidade inteira, com o nosso curso, com todos os anos. E aí o meu grupo lá, a gente falou, vamos participar disso aí. A gente montou, eu lembro até hoje que a gente entrou numa videochamada e cada um foi palpitando, vamos fazer dessa cor, vamos fazer com essa tipografia, virou um negócio assim meio Frankenstein, assim, sabe? Não ficou uma coisa esteticamente muito bonita não, eu confesso. E aí eu lembro que acho que foram talvez umas 40 logos diferentes nesse concurso. E eu lembro que um dia a gente entrou na aula, que também era por videochamada, com todo mundo, e a professora falou assim, olha, a gente selecionou 5 marcas. E a nossa era uma das escolhidas. E assim, eu olhei para 5 e falei, a gente não tem chance nenhuma. A nossa é muito mais feia do que as outras. As outras muito mais bonitas, muito mais sofisticadas, muito mais esteticamente mais agradáveis. Mas a nossa estava ali. Viram alguma coisa ali que chamou a atenção. E eu lembro que a professora falou assim, olha, agora rapidinho, sem tempo mesmo de preparar, cada um vai defender o seu projeto. Aí eu lembro que o meu grupo era de 5 pessoas, falaram assim, não, Arthur, fala você. Aí na hora eu bati o olho na logo, eu falei assim, bom, vou falar isso, falar aquilo outro, vou tentar dar uma explicação. Resumindo, eu defendi o meu projeto e justifiquei por que escolhemos cada um daqueles elementos de forma estratégica. Olha, as mãos estão ali para representar o trabalho, as cores são diferentes para dar diversidade, o café, a alimentação do café é para contar a nossa história, que foi construída a partir da economia do café. Essas tipografias, elas são quadradas por isso. Eu fui colocando estratégia ali naquele projeto. Coisa que nenhum dos outros defenderam, falaram nada disso. A gente ganhou. E depois até alguns professores meus falaram assim, me apelidaram do homem do argumento. Por quê? Porque a gente não ia levar pela estética. Nosso não estava mais bonito. Mas o nosso estava contando uma história. E foi escolhida pelos envolvidos daquela ONG porque eles queriam ser representados e que aquilo contasse a história deles. Eles não queriam só beleza estética. Por que eu estou contando tudo isso? Para mostrar a importância da estratégia. Para mostrar a importância dos porquês que essas coisas existem. E se você faz algo com estratégia e com beleza e com estética, ninguém vai segurar. Ninguém vai te segurar. Né? Você vai vender os seus projetos com segurança, você vai construir valor e você vai ser diferente dos demais. E a gente se vê na próxima aula, que eu quero falar também um pouquinho da aplicação prática no seu negócio.